Olá! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Affinity Cast. Eu sou Nara Macedo e hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante para o mercado de saúde suplementar. Quais são as estratégias que as operadoras vêm adotando para continuar nesse mercado cada vez mais dinâmico e em transformação? Para nos ajudar a entender essa transformação, estamos aqui hoje com Carlos Williams. Carlos, seja muito bem-vindo a esse nosso episódio. É um prazer imenso estar recebendo você aqui. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua trajetória, principalmente por você. Hoje a gente está falando dessas mudanças no mercado e você já ter passado por grandes empresas que têm uma representatividade muito grande. Fale um pouco de você e dessa sua trajetória para a gente. Pois é, Nara. Antes de mais nada, quero agradecer pela oportunidade, agradecer pelo carinho, pelo convite. E falar da minha trajetória é falar dos últimos 20 anos da minha vida, né? Eu comecei na Mil lá atrás, na época quando era Medial Saúde, no setor de relacionamento empresarial, pós-vendas. Uhum. Passei pela área comercial da Mil, fui convidado para trabalhar na Qualicorp, passei aí os 12 anos trabalhando na área comercial. Depois eu fui trabalhar também novamente na área de pós-vendas na Sul América e hoje estou como comercial da Mil. Falar dessas estratégias, lá no passado, no momento que eu fiz uma monografia ou um tema de conclusão de curso, já falávamos sobre coparticipação, que vamos falar aqui muito nesse nosso bate-papo. É importante a gente sempre salientar que essas mudanças, elas são dinâmicas, né? E a gente precisa estar se atualizando a cada dia, seja como vendedor, seja como corretor, seja como operadora de plano de saúde. E eu acho assim, antes da gente aprofundar no tema, é bom a gente fazer uma retrospectiva e lembrar um pouco de como era a saúde suplementar e como ela vem evoluindo aqui no Brasil. Antes da Lei 9656, nós tínhamos combos, né, como a gente costuma falar. E de repente a pessoa descobria que ela tinha uma certa, precisava de um tratamento para algum tipo de doença, e depois ela entendia que no contrato dela não possuía aquela cobertura. Ou Isso. também várias limitações, como limitação de até UTI, nós tínhamos limitações. E depois da lei, com a criação da Agência Nacional de Saúde, hoje nós temos maior clareza nessas coberturas, né? Hoje são produtos totalmente regulamentados, onde existe um rol de procedimentos que a gente pode saber hoje, conhecer quais são as coberturas que hoje nosso plano de saúde, né? Lógico, de acordo com o segmento que a gente contrata, que nós temos direito a estar utilizando os planos de saúde. E isso nos ajudou bastante. E dentro desse contexto, né, como a gente falou, é um mercado em transformação. Quando eu digo que hoje o rol está muito mais ampliado, eu também estou falando que gera com aumento de coberturas, ele gera um custo para as operadoras. E aí a gente fica naquela balança, porque não pode colocar uma mensalidade muito alta, porque senão o beneficiário não tem condições de se manter no plano. Mas se está no rol, a operadora ela precisa sim dar aquela cobertura. E eu vejo que a coparticipação foi algo que, uma estratégia, né? Já que a gente está falando de estratégia hoje, que é uma das estratégias utilizadas pelas operadoras hoje para se manter e se adaptar a esse mercado tão transformador. Me fale você um pouco, como é que você enxerga essa coparticipação para a saúde suplementar? É. Para os corretores, coparticipação é uma ferramenta nova, quando na realidade a coparticipação já era utilizada antigamente nas negociações de pós-vendas. Né? Uhum. Coparticipação ela vinha justamente para trazer a conscientização do beneficiário na utilização do plano de saúde. O que acontece é que a gente espera do mercado essa consciência, e essa consciência de utilização, né? Até tenho amigos, pessoas próximas, de classe social elevada, ou até mesmo de conhecimento amplo, mas que no momento da utilização do plano não entende que ele deve pensar de forma coletiva. Então, quando você pensa de forma individualizada, que você paga o seu plano, que você paga um valor elevado, alguns chamam isso de caro, né? Como consumidor, a gente entende. Não é que o plano seja caro, ele realmente você tem que tirar uma parcela, uma grande parte do seu salário, da sua receita mensal para pagar o plano de saúde. Isso se torna caro.
E a partir do momento que você faz isso, você questiona o valor que você paga da coparticipação para ajudar o plano de saúde a compensar essa questão da sinistralidade que a gente chama de utilização. Então, lá no passado, já se utilizava essa ferramenta só nos planos empresariais e atualmente ela tem sido implementada nos produtos que são lançados pelas operadoras. Então, é muito difícil você não ver hoje um produto que não seja com coparticipação. Ou ele é coparticipação total, no caso da Mil, ou coparticipação parcial apenas para terapias. Então, as grandes seguradoras, as grandes operadoras já estão lançando produtos no mercado com coparticipação. É a única forma de ter uma consciência na utilização pelo beneficiário. E eu observo também que quando a gente analisa uma tabela com coparticipação e a outra sem coparticipação, o valor da mensalidade de coparticipação às vezes chega a 20, 30% de diferença. E quando vai colocar isso na ponta da caneta, é muito mais válido hoje comprar com coparticipação, porque você paga uma mensalidade menor, porém vai pagar aquela diferença somente na utilização. E isso, como você falou, realmente acaba, gerando essa consciência, né, ele entendendo: "Olha, quando eu uso, tem um custo, Isso. e eu preciso também ajudar a operadora nessa balança que é se manter com tanta transformação, com todo o rol aí imenso hoje de cobertura e que a gente realmente precisa". Tá bem válido isso daí. Sim. Mas eu também queria falar com você outra coisa, assim, que falando ainda nessas transformações. A gente não vê hoje um crescimento muito grande da população que tem o produto de saúde suplementado, produto privado, né? Porque, graças a Deus, o SUS está aí para todos. Mas esse crescimento, essa parcela da população não cresce. Sempre a gente via que era 25% desde quando a gente estudava. Olha, quando a gente fez MBA, foi em que ano? 2015, mais ou menos, que a gente fez o Isso. MBA, e já era 25% da população. E se a gente olhar hoje, é 25% da população. Uhum. Quando a gente lê, cresceu o número de beneficiários, mas também cresceu a população. Então, dos 25 está estagnado há um bom tempo. O que que você vê? O que que você poderia nos falar sobre isso, assim? Porque normalmente hoje, às vezes, a pessoa tem um produto X, o de cá está um pouquinho mais em conta, eu vou mudar para esse outro. Eu agora quero um produto nacional, vou para um outro. Enfim, tem essa dança de cadeira, de mudança de operadora, mas o crescimento real, ele não acontece. É, exatamente isso. Tínhamos os produtos, né, o plano pessoa física, temos o plano coletivo por adesão, o plano PME, o plano empresarial. Então, os beneficiários eles acabam migrando destes produtos, né, quando tem um reajuste, quando eles estão há 2, 3, 4, 5 anos enfrentando, eh, enfrentando, não digo a palavra certa, enfrentando, mas quando eles estão durante um bom tempo no plano de saúde, sofrendo aqueles reajustes anuais, ele acaba pedindo ao seu consultor, ao seu corretor, para que busque planos com mais qualidade de atendimento, permanecendo, né, essa qualidade de atendimento às vezes, mas com um menor valor. A realidade mudou, o salário ele não tem aumentado da forma como ele tem expectativa, né? Então isso ele precisa ter planos mais em conta para conseguir manter a plano de saúde tanto para a pessoa quanto para sua família. E aí por isso eles fazem essas migrações de uns planos para os outros. Isso acaba acontecendo tanto do plano empresarial, quando ele era funcionário de uma empresa, de uma grande empresa, onde ele foi desligado e aí ele precisa fazer um plano coletivo para adesão, um plano pessoa física, ou quando ele forma através da sua esposa ou do seu esposo, ou de pessoas da família, uma pequena empresa para fazer um plano PME. Então essa migração acaba acontecendo justamente nisso. Não existe hoje um crescimento de atendimento da saúde suplementar maior do que 25%. Ele realmente está nessa média de 25%. Eu aproveitando que eu tô com você e você é da Mil, falando em estratégia, a Mil recentemente tem uma estratégia muito boa. Ela lançou produtos intermediários, não foi isso? Isso mesmo. Como foi isso, assim? Hoje a gente tem produtos para todo público, não é assim? Isso. No final do ano passado, a Mil ela lançou um produto que as pessoas tinham uma ideia de que seria excluir do produto que tinha no mercado e ia lançar um novo produto e esse produto anterior deixar de ser comercializado. E não aconteceu. Nós lançamos uma grade nova de produtos para complementar e personalizar
o atendimento dos beneficiários. Então, temos o produto Ouro e o Prata, por exemplo, aqui na Praça da Bahia, que ele complementa o produto anterior que a gente tinha, que era do S380 até o 750, que é a linha selecionada. Então, hoje É. trazemos mais oportunidades de planos para os beneficiários daqui da Bahia. Falando um pouco sobre a Mil, aproveitando que você Sim. está falando sobre a Mil, tem alguns números, né? A Mil hoje, ela é a primeira marca mais valiosa no mercado de saúde suplementar. Ela é a 11ª marca no Brasil e de saúde suplementar ela é a primeira marca, né. A gente tem tido bons resultados de vendas, recorde de vendas, tanto no final do ano passado quanto nesse ano de 2025. A Mil ela tem uma realidade diferente dos últimos anos, porque ela, fazia parte de um grupo chamado UHG, que era um grupo norte-americano, e em dezembro de 2023, um empresário do mercado de saúde suplementar, né, muito conhecido na Qualicorp, ele comprou a Amil. E ele trouxe estratégias, né, já que a gente está falando sobre esse tema, acho bem importante falar sobre isso. Ele trouxe novas estratégias de vendas, lançamento de novos produtos, campanhas, premiações, justamente para trazer a Amil para uma realidade, e ele conseguiu. Já agora em 2025, a gente já identifica que a Amil saiu de anos consecutivos de prejuízo para o primeiro ano com lucro. O último resultado que a gente teve foi 700 milhões de crescimento, né, de lucro, foi um crescimento de 21% da receita da Mil, então isso é um resultado muito importante, não só para Mil, como o mercado de saúde suplementar, ter uma Isso. operadora com lucro hoje em dia. Isso é muito importante mesmo, que é uma preocupação nossa, assim, pra gente que é corretor, hoje a gente fala assim: "Meu Deus, eu preciso de um produto que atenda meu cliente dentro das condições dele". Sim, E quando a gente vê uma operadora se destacando, isso é muito bom, dá uma segurança pra gente bacana. Fico claro. feliz em saber disso. Mas assim, a gente falou um pouco da coparticipação, né, da importância da coparticipação nesse processo, né, de transformação das operadoras se manterem no mercado, mas hoje a operadora também tem um desafio muito grande, que é uma balança, onde a gente vê uma rede credenciada, a gente vê uma operadora, a gente vê regulamentação, novos procedimentos e aí fica esse tripé aí que a gente fica tentando se movimentar e se manter. Isso. Me fale um pouco disso daí, como é que funciona? Você conhece esse bastidor de como é que funciona com a rede, principalmente a rede credenciada? É. O mercado de saúde suplementar, ele precisa de uma renovação, né, da maneira como está, os grandes especialistas, eles entendem que não tem condições de ficar, justamente porque a gente tem 3 figuras no mercado, que é o prestador de serviço, né, que são as clínicas, os hospitais, a gente tem do outro lado o consumidor e do outro lado as operadoras de plano de saúde. Então, são interesses conflitantes, são distintos os interesses. E com isso, toda empresa busca o lucro, né? A empresa, né, ela não, ela precisa se manter no mercado, não é filantropia e sim o lucro. E tem de um lado o beneficiário, que eu me coloco, você também como beneficiário do plano de saúde, entendendo as questões dos valores, a parcela que você paga do seu plano de saúde, o quanto isso significa do seu salário. Em contrapartida, você tem os prestadores de serviços, no caso as clínicas, né, que prestam serviço de saúde, onde eles precisam ter uma receita maior a cada dia, onde eles precisam que os beneficiários se internem, utilizem o plano de saúde, façam suas consultas, os seus exames. E aí você tem agora do outro lado as operadoras de plano de saúde, onde precisa de uma utilização consciente. Não é que ela não queira que a pessoa utilize, é que a pessoa utilize de forma consciente, de forma pensando na coletividade, não apenas na individualidade, na sua utilização de forma única. Porque não adianta nada você não utilizar o plano, chegar um determinado momento você cair doente com a doença mais grave, onde você vai gastar muito mais do que você já tivesse se cuidando no decorrer dos últimos anos. Então a ideia é que você tenha um equilíbrio nisso aí. E o mercado ele precisa de uma renovação justamente para entender que essas 3 figuras do mercado eles têm uma sinergia entre eles, para que um não cobre do outro coisas que não vai poder entregar, né. São 3 interesses conflitantes que precisam ter um interesse único. Único, exatamente. E o beneficiário, né, entender também que é muito melhor cuidar da saúde do que cuidar da doença, porque cuidar Isso, da doença, realmente o custo aumenta bastante. Cuidar da saúde nem tanto, né, é isso. bom. Agora voltando sobre algo também importante nesse tema, que eu vejo a tecnologia.
As operadoras hoje, ela vem trabalhando com token, né, na hora no momento para ter aquele atendimento. Sim. Enfim, ela vem se cuidando. Como é que você vê essa parte hoje da tecnologia, como é que ela vem ajudando nesse momento de transformação e continuação, né, do operadora no mercado? É, como você mesma falou, é uma questão de segurança para o beneficiário, né? Algumas Uhum. pessoas não entendem isso. A gente tem diversas vezes corretores sinalizando que isso é uma burocracia, que é desnecessário, quando na verdade é uma segurança para o beneficiário. Antigamente, quando se tinha essas ferramentas, tinha o beneficiário que tinha com a participação sendo cobrada por procedimentos que ele não tinha realizado, né? Então a gente identificava também, quando eu trabalhava na área de pós-vendas também, cirurgias e procedimentos sendo realizados por pessoas que não tinham, né, vinha com a conta chegava, mas a pessoa não tinha realizado essa utilização. Então a gente tem as fraudes, onde a gente tem, por exemplo, as mães que levam seus filhos, tem 3 filhos, os 3 filhos lá utilizam um único cartão. A gente tem irmãos que vão utilizar o plano de saúde, utiliza o cartão do irmão. Então tudo isso vem facilitar, vem melhorar a questão da segurança. A gente já Uhum. teve casos onde uma pessoa utilizou a carteirinha de uma outra e aí veio a falecer, a outra pessoa teve que correr com isso para mostrar que ela estava viva, porque saiu um atestado de óbito para uma pessoa que estava viva, Nossa né. E senhora, temos várias experiências no mercado, eu acho que nós temos, né, temos. várias histórias que a gente ouviu aí, seja das operadoras ou de beneficiários que sofreram com esse tipo de situação. Então, quando a gente fala sobre o toque, quando a gente fala sobre a questão da habilitação facial, ela é importante porque o beneficiário se sente seguro de pagar por aquilo ou realmente fazer a utilização pelo aquilo que você está lá naquele momento, né? A gente tem, por exemplo, uma experiência de beneficiários que iam realizar procedimentos de fisioterapia. É muito comum você chegar em uma clínica onde o seu médico passou 10 sessões de fisioterapia e naquele primeiro momento você assinar os 10 locais ali, como se você tivesse feito no primeiro dia já 10 solicitações, ou você já tivesse feito 10 sessões de fisioterapia, quando na realidade você só fez uma, você só está adiantando o processo burocrático. Geralmente, na terceira você já aprendeu como é que faz, ou você tem as atribuições da vida no cotidiano, né? E você acaba não indo fazer a quarta, a quinta. Se você já assinou as 10, como era no mercado, como era antigamente, você pagava por essas 10. A operadora tinha sinistralidade, né? A utilização dessas 10, quando você só tinha utilizado 3 ou 4. Então, hoje, em cada vez que você vai fazer o procedimento, você tem a liberação de um token para você ter o atendimento específico daquele dia. Isso trouxe uma segurança maior, né? Você não tem prestadores de serviço utilizando ou informando que você utilizou um procedimento quando na verdade você nem lá estava. Isso traz segurança para ambas as partes. Isso é muito importante. E a gente tem que entender que é esse controle que vai fazer com que a gente não tenha uma sinistralidade muito alta Isso. e com isso a gente não venha a ter um reajuste muito alto, porque se a sinistralidade for alta, o reajuste é consequência, né? É uma Uhum. das consequências é a sinistralidade, além do Isso. custo médico, enfim. Mas voltando aqui ao nosso tema ainda, né, falando sobre um pouco dessas questões de controle, também temos a QNS determina um prazo máximo, né, para que a pessoa tenha acesso a tal procedimento. E isso ajuda, né, inibe a utilização desnecessária, que eu já vi casos de pessoas que fez um tratamento hoje e daqui um tempo já pouco tempo já está querendo fazer aquele mesmo tratamento e a gente sabe que é impossível. Então me fale um pouco sobre esses prazos da ANS junto à operadora, já que elas vêm utilizando o prazo máximo de uma certa forma. Isso. É um assunto muito atual, né, falar Uhum. sobre a questão dos prazos da ANS. Os prazos são conhecidos, mas as operadoras elas não utilizavam esse prazo, né, elas sempre liberavam o atendimento ou autorizações antes do prazo. É. O que tem percebido? Existem estudos e os próprios prestadores eles informam isso, né, as clínicas, os laboratórios, que vários exames são realizados. Desses exames, 30% dos beneficiários nem buscam o resultado final, né? Faz um exame de imagem, mas não busca aquele resultado depois. Hum. Como é que na prática a gente consegue entender isso? Vou te dar um exemplo. Você tem aí um rapaz que
joga futebol no final de semana, no sábado ele foi dar um chute numa bola, alguma coisa assim, ele sentiu a coxa. Logo depois, saiu do jogo, ele vai parar numa emergência, né, num atendimento de urgência e emergência ortopédico. O médico faz lá uma consulta, né, atendido por aquele médico, passa um raio-x, ele toma uma injeção de dor, né, para dor, uma injeção anti-inflamatória ali, e aí o médico passa para ele uma solicitação de um exame de imagem. Hum, Eh, Alguns eu já vi casos de solicitar ultrassonografia, outros pedem uma ressonância ou até mesmo tomografia. Então depende muito da, da metodologia que o médico vem utilizar. E aí, aquele beneficiário, saindo daquele local, ele vai buscar fazer esse procedimento. Quando a operadora utiliza o prazo, exemplo de 10 dias para a liberação daquele procedimento, que não é emergencial, né? Afinal de contas, o médico passou de forma eletiva para ele fazer depois, de forma programada. Quando ele não utiliza, quando ele não faz aquele procedimento de forma imediata, ele acaba curando, né, aquele processo, ele acaba deixando de sentir dor no terceiro ou no quarto dia de forma, né, ampla, porque ele tomando a medicação que o médico passou ali na urgência, ele acaba não fazendo esse exame depois. Porque se ele tivesse feito no mesmo momento, com 4 dias depois, ele não iria nem buscar o resultado, é. né. Então a gente só traz esse exemplo para a gente deixar mais claro de que nem tudo que as pessoas entendem como uma emergência acaba sendo, né, utilizado dessa forma. O médico passou uma solicitação de um exame eletivo. Se fosse emergencial, faria naquele momento, lá no próprio hospital, com aquela necessidade e sem a autorização do plano de saúde ter que precisar esperar 10 dias para a liberação do procedimento. Perfeito. E assim, diante disso tudo tem o papel do consultor, né, do corretor. Sim, Como é que você acha que o corretor pode se posicionar, né, para que ele possa levar para o seu cliente essa mensagem dessas mudanças necessárias que estamos passando? você está falando de um ponto muito importante. Primeiro lugar, o vendedor, o corretor, ele precisa ter um papel de consultor, né, um papel consultivo para o seu beneficiário, para o seu amigo, para a sua família e para se estar atualizado no mercado. A partir do momento que ele não entende o que é coparticipação e ele não leva isso como benefício para o beneficiário, né, com a pessoa que vai precisar utilizar o plano de saúde posteriormente, ele acaba entrando na linha de que eu só oferto plano de saúde que não tenha coparticipação. E aí, cada vez mais, ele vai ter uma oportunidade menor, um leque menor de planos de saúde sendo ofertados sem coparticipação. Não é a realidade do mercado atual. Então, a primeira coisa é, ele precisa se atualizar, ele precisa entender que coparticipação não é o vilão, e sim a estratégia montada, uma ferramenta montada para a conscientização da utilização e para a permanência, né? Os estudos eles estão claros aí quando ele demonstra que um plano de saúde com coparticipação ele tem uma sinistralidade muito menor do que um plano de saúde sem coparticipação. É. Então a longevidade daquele plano ela é muito maior, né, os reajustes que serão aplicados com certeza serão bem menores, então temos já esse tipo de consciência das seguradoras e operadoras de mercado. Então não adianta a gente ficar preso ao passado e não se atualizar e não ofertar o plano de saúde com a participação. Uma ótima situação que ele pode ofertar para o seu cliente é trabalhar nesse comparativo do plano com coparticipação, o plano sem coparticipação, identificar essa diferença de valores e não só mensal, mas essa diferença anual. Quando ele demonstra que essa diferença aí de 25 a 30% do plano de saúde no ano, mesmo que ele pague a coparticipação, existe um valor que ele acaba não pagando desse plano de saúde, que ele pode utilizar isso até mesmo realizando investimentos financeiros ou realizando pagamento de outras contas, né. Então o corretor que ele não se sente seguro para falar com seu cliente sobre isso, ou fazer uma conta simples de quantas vezes ele utilizou nos últimos 12 meses a urgência e emergência, quantas vezes ele foi ao médico, em quantos exames ele faz, quais são os exames de rotina que aquela pessoa precisa fazer. Ele só colocar no papel, colocar o valor de coparticipação e se a pessoa utilizar 3, 4 vezes no ano, qual é esse valor que seria gasto no ano, né? E aí fazendo essa diferença do valor que ele pagaria o plano sem coparticipação, com certeza não será vantagem. É muito melhor ele ofertar um plano com participação, onde o beneficiário terá esse tipo de economia quando avaliado de forma anualizada. E agora, para finalizar,
Qual conselho você daria para os consultores para que eles continuem, né, navegando nesse mercado cheio de transformações? É importante a gente falar sobre isso, e o conselho, eu assisti recentemente uma cientista baiana, o nome dela é Bárbara Carini, ela é mais conhecida no mercado como uma intelectual diferentona. E ela falou recentemente sobre a questão de recall, o recall da aprendizagem. Então, quando você tem, no carro, por exemplo, um recall, você consegue chegar lá na fábrica ou fazer o recall e trocar aquela peça. Quando você fala de aprendizado, você não consegue fazer esse tipo de recall. Então, a ideia é que você sempre esteja se atualizando na questão do mercado de saúde suplementar e levando em consideração que esse aprendizado, ele não pode ser qualquer aprendizado. Ele tem que ser um aprendizado voltado para o que é certo, pelo que é ético, pensando na coletividade. A gente já verificou aí, Nara, a questão, por exemplo, dos reembolsos assistidos, foi o grande vilão do mercado nos últimos anos, né? Então a gente tem as criações de empresas fora daqui da Bahia para buscar valores mais em conta. Então tudo isso é aprendizado, mas não é aprendizado correto, não é aprendizado bom. Isso traz prejuízos para o mercado de saúde suplementar. Então a ideia é que você busque esse aprendizado de forma coletiva, trazendo um benefício não só para o seu cliente, mas para você e para o mercado. Tratar de forma individual não vai trazer benefícios a longo prazo, né? Então traz prejuízos que são prejuízos que não têm condições de voltar atrás. É o recall que não vai poder ser feito dessa aprendizagem. Muito obrigada, obrigada, amor. Obrigada, meu amigo, por estar aqui contribuindo para o nosso Affinity Cast, por essa aula que você nos deu. E eu peço a vocês, meus queridos amigos que estão aí, que não deixam de curtir, não deixem de comentar nossas páginas, porque isso é que vai nos trazer assim o direcionamento para o nosso próximo episódio. Obrigada e até o próximo. Obrigada, Carlos. Obrigado, Lara. Esse episódio chegou ao fim, mas calma que vem muito mais por aí. Então não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e ative o sininho para não perder nada do que acontece aqui no Affinity Cast. A gente se vê em breve.